Olá, povo de Deus, meu segundo vídeo falando sobre batalha espiritual. Semana passada eu falei sobre mundo físico e mundo espiritual, tá certo? Hoje eu vou falar para vocês, dando continuidade, para que você entenda como funciona a batalha espiritual. Vou falar de nível, tá certo? A questão do mundo espiritual. Vou falar de dimensões também do mundo espiritual. E também no meu final da minha explanação, vou dizer para vocês como você vencer tudo isso, como você ser vitorioso em tudo isso. Hoje a gente já entra na questão do nível e na dimensão. Vamos lá. O que é batalha espiritual? Essa é a primeira pergunta que eu faço a você. Como já falamos no capítulo anterior, batalha espiritual é uma luta diária. Lá em Lucas capítulo 10, no verso 19, ele diz assim, eu dei a vocês autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe farás danos. Essa é uma promessa, essa é uma palavra do Senhor para nossas vidas. Mas agora em diante, eu quero tratar com vocês, eu vou orar para a gente dar continuidade. Oremos. Tu és maravilhoso, Deus, tu és grande, tu és digno de toda honra, digno de todo louvor. Meu amigo Espírito Santo, nos reveste para que tudo que a gente venha falar seja em pró, para crescer e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e não o nosso nome. Também eu te peço que abençoe cada família que vai estar assistindo, nos abençoe, nos reviste com teus anjos, para que nada de mal aconteça. Obrigado, meu Deus, por tudo, no teu santo nome. Amém. Como falei para vocês a respeito de batalha espiritual, que era, eu trago assim, dizendo assim, estamos numa guerra espiritual, e precisamos decidir em que exército iremos lutar. 1 Timóteo capítulo 6, no verso 12, ele diz assim, combata um bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez uma boa confissão na presença de muitas testemunhas. Veja onde ele coloca isso aí bem claro. Só que, pastor, ainda não estou entendendo o que significa a questão da batalha espiritual. E eu trago dizendo assim, a batalha espiritual está ligada em tudo que envolve as nossas vidas. Família, sonhos, igrejas, ministérios, projetos, finanças. Como assim, pastor? Tudo isso? Sim, tudo aquilo que envolve a sua vida. Quero lembrar você também que o diabo é um derrotado e que Jesus Cristo será sempre vencedor. Essa palavra, quando eu vejo esse texto assim, essa frase, você começa a dizer assim, se você caminhar com o Senhor, você já começa a ter a certeza que você vai ser sempre vencedor com Cristo Jesus. Por isso que a batalha espiritual, ela envolve em todas as áreas da sua vida, como família, sonho, igrejas, ministérios, projetos e finanças. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 3 e 5, ele diz assim, tu, pois, sofre aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Ninguém que milita se embaraçar com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Veja, ele já está te chamando você para uma batalha. Aí ele continua, e se alguém também milita, não é coroado se não milita legitimamente. Ele está dizendo, eu preciso fazer essa escolha. Ou eu decido viver com Jesus para que eu se torne um vencedor, ou eu vou continuar tendo a minha dificuldade todos os dias. As minhas batalhas espirituais na minha família, nos meus sonhos, na minha igreja, no meu ministério, nos meus projetos e nas minhas finanças. Aí eu trago essa questão aqui e faço essa pergunta para você. Porque eu recebo muito tipo de pergunta desse jeito, dizendo assim, pastor, será se Deus está no controle de tudo? Será se Deus sempre está perto de nossas vidas? E quando nós estamos vivenciando a batalha espiritual, e eu trago aqui para que você entenda junto comigo. Diz assim, o que você precisa entender é que a batalha que você está vivendo é um propósito. Poxa, pastor, será que a gente está sofrendo hoje e esse propósito nunca para? Agora eu vou dizer a você o porquê desse propósito. Uma preparação para algo melhor. Sua vida em Deus nunca terá sentido. Toda a batalha que você está sofrendo hoje, que você está passando hoje, passa a ser um propósito para algo que o Senhor tem de melhor para a tua vida. Dentro daquela situação que eu coloco para você. Mais uma vez eu te lembro. Família, sonhos, igrejas, ministérios, projetos e finanças. Aí eu dou continuidade dizendo assim, o diabo guerreia o tempo todo para com um único objetivo. Ele só tem um objetivo. Controlar a sua alma.
Aí aqui eu poderia até parar e dizer assim, ó, quanto mais você se afastar do Senhor, mais você vai se sentir uma pessoa derrotada, porque vai continuar trabalhando, trabalhando, para que você nunca consiga os seus sonhos e seus objetivos. Eu creio que até aqui você está entendendo muito bem onde eu quero chegar, tá certo? Eu ainda estou aqui na minha introdução do meu segundo vídeo que eu trago para vocês sobre batalha espiritual. Mas veja o que a palavra de Deus ela diz lá em Hebreus capítulo 4, no verso 12, quando ela diz assim, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisa da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, quando você guarda a palavra de Deus dentro do seu coração, pode ter certeza que a sua vida vai deixar de ser vencedor para ser mais do que vencedor. É por isso que você precisa entender dentro desse contexto que eu trouxe para você, o que significa a questão da batalha espiritual. Só que agora eu vou falar do nível da batalha espiritual. E eu separei aqui 3 níveis, tá certo? Para você já começar pensando, pastor, isso eu acho que está acontecendo na minha vida. Se tiver, a gente vai estar orando no final para que o Senhor, o Espírito Santo, abençoe você e livre de todo esse mal. Primeiro nível, chama-se nível solo, de pessoa para pessoa. Às vezes você não consegue entender, muitas vezes você está bem e daqui a pouco você só ouvir falar daquela pessoa ou você ouvir a voz daquela pessoa, você começa a ter um problema, uma crise muito séria. Ou melhor ainda, você ainda não conseguiu se curar daquela pessoa que fez tanto mal contra você. Isso é o nível de pessoa para pessoa. Você pode até tentar vencer ela, ou você pode vencer ela, dependendo da sua estratégia da questão toda. Mas esse é o primeiro nível. Segundo nível, já vou agora entrando logo no segundo nível. Chama-se nível de estratégico. Como assim nível de estratégico? Os demônios são organizados e por isso mantêm uma hierarquia do mal de forma organizacional. Quase que não falava essa palavra, mas saiu. Com um propósito, ele continua assim bem claro. Um único de dominar e destruir seus alvos, causando desordens. Veja que essa palavra até me deixou aqui meio preocupado, quase que eu não falava ela. Mas qual é a formação toda da questão da estratégia? É justamente para causar desordem. Ó, quando você começa a olhar para você mesmo, para a sua vida, e você diz assim, poxa, por que a minha vida está tão desorganizada? É justamente esse segundo nível. Esse segundo nível está trazendo desordem em todas as áreas. Lembra aquelas áreas que eu falei para você lá atrás? Família, às vezes um relacionamento que não dá certo. Você tenta, mas não consegue. Sonhos, às vezes você tem um sonho, você sonha muito, mas também você não consegue. Às vezes na própria igreja, você tenta correr atrás, mas você, poxa, não consegue parar em nenhuma igreja. Ministério, Deus derramou o ministério sobre a sua vida, mas está totalmente desorganizado. Projetos. Às vezes você escreve um projeto, você quer que aquele projeto se cumpra, mas não acontece na tua vida. Finanças, está totalmente desorganizada a tua finança e tu vive o tempo todo só vivendo de empréstimo. Então o segundo nível já é justamente isso, estratégico. Causar uma desordem na tua vida. Terceiro nível, eu trago para você dizendo bem claro, oculto. Como assim é oculto, pastor? Conquistas e domínios territoriais. Existem locais que já estão determinados para ter esse tipo de situação. Que o Espírito Santo, quando você começa a deixar o Espírito Santo habitar em você, você já começa a acender aquela alertinha, dizendo assim, ó, aquilo não é bom para você. Aquele ambiente, aquela casa, aquele país, aquele estado, aquela cidade não é boa para você. Tu conseguiu entender os 3 níveis? O primeiro nível solo, pessoa para pessoa, estratégico, causar desordem sobre você e oculto, conquistar e domínios de territórios. São esses 3 níveis, tá certo? Mas o que eu quero que você entenda mais ainda é quando diz assim, ó, toda guerra estabelecida gera um esforço físico, mental e espiritual. Acontece dentro desses níveis e por isso precisamos cingir o nosso entendimento com a palavra de Deus. Lá na frente eu vou falar a respeito do porquê da palavra de Deus, mas que você precisa cingir, precisa. Lá em 1 Pedro, ele diz assim, capítulo 1, no verso 13 ao 16, portanto, cingindo os lombos dos vossos entendimentos, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. No verso 14 ele diz assim, como filho obediente, não vos conformado com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância,
Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todas as vossas maneiras de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Isso é o que o Senhor está colocando tanto para a minha vida, como para a tua vida que você está assistindo dentro do meu canal, esse segundo vídeo falando sobre batalha espiritual. Só que agora, para a gente partir agora para a questão já da dimensão da batalha espiritual, porque o nível eu já acabei de dizer para você. Eu preciso falar para você da origem da batalha espiritual, para depois eu seguir para a questão da dimensão da batalha espiritual, tá bom? Vou agora entrar na questão da origem. A batalha espiritual começa ali quando Lúcifer, o oferido de medidas, se rebela e decide colocar o seu trono acima do trono do Altíssimo. Onde é que o senhor pode provar tudo isso? Isaías capítulo 14, do verso 12 ao 17, ele diz assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho de Alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, ao lado do norte. Subirei sobre a altura das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Olha aí onde ele já coloca bem claro, está no verso 14, viu? Subirei sobre as alturas da nuvem, e serei semelhante ao Altíssimo. No verso 15 ele já diz assim, e contudo, levado será ao inferno, ao mais profundo do abismo, os que tiveram te contemplarão e considerar-te-ão e dirão, é este o homem que fazia estremecer a terra e o que fazia tremer os reinos, quem punha o mundo como deserto e assolava as cidades, que não abria a casa dos seus cativos? Pastor, mas qual foi a verdadeira origem? Simplificando tudo isso, Lúcifer, ele queria colocar o trono dele acima do trono de Deus. Por isso que lá em Efésios capítulo 6, no verso 12, ele diz assim, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal na região celestial. Então veja que esse tipo de situação, para a gente entender como deu origem à batalha espiritual. Muitas das vezes você quer ser melhor do que Deus, você não quer ouvir a voz do Senhor e termina você tendo dificuldade, muita dificuldade. Como falei para você, eu vou continuar orando pela tua vida, você que está assistindo o meu segundo vídeo sobre batalha espiritual. Aqui eu estou falando de níveis, que eu já falei lá atrás, agora eu vou estar falando da dimensão. Essa parte da dimensão é uma das coisas também que atrapalha muito a vida de um cristão. Muito. Existem 3 tipos de dimensões. Primeira dimensão, a guerra entre o crente e o mundo, onde você decide. Você fica naquela luta, uma hora você é da igreja, outra hora você não é da igreja, uma hora você quer adorar o Senhor, outra hora você não quer adorar o Senhor, e você começa a ter vários problemas. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 18, ele diz assim, se o mundo vos odeia, sabeis que, primeiro do que vós, me odiou, a mim. Então, se o mundo me odeia, eu, Talmi, pessoa cristã, você que está assistindo, ele odeia primeiro ao Senhor. Então, você precisa entender que, ou você é do Senhor, ou você é do mundo. Então, muitas das vezes você vai ter essa briga, que é a briga do crente com o mundo. Essa é a primeira dimensão, que é a dimensão social. Os seus comportamentos, a sua atitude precisa mudar. Ah, pastor, mas eu nasci assim, eu me criei assim, então do jeito que está, amor. Não é desse jeito. É 20% questão possessão e 80% reeducação. Se você não aprender a se reeducar, você sempre vai estar nessa dimensão social. A tua luta entre você e o mundo. Posso passar para a segunda agora? A segunda ele diz assim bem claro, guerra entre a carne e o espírito. Como assim, pastor? Dimensão pessoal. Viu que a primeira situação era social, era com o mundo, com as pessoas. Agora na segunda é sua carne e seu espírito. Lá em Gálatas capítulo 5, no verso 16, ele diz assim, por isso digo, viva pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Só que ele continua, tá bom? Eu vou ler até aqui o 17 também.
Pois a carne deseja o que é o contrário do espírito, e o espírito que é o contrário da carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não façam o que desejam. Veja o que ele diz no verso 18. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E agora ele já vai colocando a situação do que são a obra da carne. Ele diz assim no verso 19. Olha, a obra da carne são, aí ele diz, imoralidades sexuais, impureza, libertinagens, idolatrias, feitiçarias, ódios, discórdias, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões e facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Aí ele continua: eu o advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Mas ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então você veja que a segunda dimensão é a dimensão pessoal. Essa luta que nós travamos todos os dias entre a nossa carne e o nosso espírito. Vou partir para a terceira dimensão, tá certo? Creio que você já entendeu a primeira dimensão, que é a dimensão social, entre a pessoa e o mundo. A segunda é a dimensão pessoal, primeira social, a segunda é pessoal, entre a carne e o espírito. E a última dimensão é sobrenatural, guerra entre os crentes e os poderes sobrenaturais do maligno. Isso acontece muito, muito. Pode prestar atenção quando você jejua, quando você ora, quando você faz a sua consagração. Muitas das vezes começa a ter vários e vários problemas acontecendo ao seu redor. E essa luta, você começa a travar e vai travando, e daqui a pouco você não consegue sair. Mas quanto mais o crente for aquele crente do joelho, que tanto jejua quanto ora, pode ter certeza que a vitória está garantida. Então você entendeu as três dimensões? Essa última dimensão é a dimensão sobrenatural. Vou só repetir de novo, para que você, cada dia mais, você diz assim: poxa, eu preciso, cada dia mais, aprender. Primeira dimensão, social, entre a guerra entre o crente e o mundo. Segunda dimensão é a dimensão pessoal, entre a carne e o espírito. E a terceira dimensão é a dimensão sobrenatural, entre o crente e os poderes sobrenaturais do maligno. Eu falei já para você lá no início da questão do níveis, e agora eu falei da dimensão, tá certo? Mas agora a gente vai aprender outra coisa, para a gente dizer assim: poxa, eu preciso melhorar mais a questão da minha vida. Eu preciso melhorar e dizer assim: poxa, eu preciso trabalhar isso na minha vida. E eu trago para você a terceira e última coisa desse meu vídeo, já para a gente partindo para a nossa conclusão, dizendo bem claro: pastor, qual é o divã da batalha espiritual? Onde é que aperta a questão da batalha espiritual? Agora vem, é a mente. Tanto na questão dimensão como a questão do nível, a sua mente ela tem que estar preparada para o que está por vir. É por isso que na sua mente ela tem que estar pensando só as coisas que vêm do alto, só as coisas que o Senhor derramou sobre a sua vida. Porque a mente, ela tem várias definições. Eu separei aqui 4 definições para que você comece a dizer: poxa, pastor, isso aí que está vivendo, está acontecendo comigo. A mente é uma das definições da alma. A alma está dividida em 4 partes. A mente, propriamente dita, emoções. Viu como é que está a tua emoção hoje? Uma hora você está feliz, outra hora você está triste. Sentido. Às vezes você passa a ser uma pessoa que começa a sentir coisas negativas, coisas que não vai trazer nenhum positivamento sobre você. E a terceira, fala a questão da vontade. Muitas das vezes você está tendo essa dificuldade nessa questão da sua vontade. Uma vez você está querendo fazer, mas você não está conseguindo fazer. Você tem vontade de deixar a coisa acontecer, mas termina não acontecendo. Aí o que eu quero agora, lá em Provérbios capítulo 4, no verso 23, ele diz assim, ó: sobre tudo o que deve se guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. É ela que permite o homem identificar, perceber e interpretar o mundo que rodeia. Pastor, quem permite tudo isso? Se lá em Provérbios ele fala de coração, e o senhor está falando de mente, será se a mente? Sim, é a mente que permite o homem identificar e perceber, interpretar o mundo que rodeia. Não é o nosso coração.
Quando você vai entender a respeito lá de Provérbios, e eu vou trazer essa explanação para você, capítulo 4, verso 23. A palavra coração no original bíblico é usada para designar toda sorte de pensamento, sentimento e vontade. Significa que, acima de tudo, guarda os seus pensamentos, pois dele depende toda a sua vida. Então veja que quando ele fala lá em Provérbios capítulo 4, verso 23, o coração que ele está falando chama-se a mente. A tua mente. Mais uma vez eu estou recapitulando, falei de níveis, os 3 níveis, falei da dimensão e agora eu estou falando do divã, onde consegue destruir você. Se a sua mente não estiver fortalecida, você vai ficar o tempo todo tendo as suas dificuldades. Pastor, como derrubar essas fortalezas? Eu estou partindo já para a minha conclusão, tá certo? Para você entender como derrubar essas suas fortalezas, você precisa usar a armadura poderosa em Deus para guardar toda a sua mente em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, se você não consegue guardar a sua mente em Cristo Jesus, você não vai ser uma pessoa mais do que vencedor. E eu separei agora aqui, rapidinho, a respeito de 3 erros que acontecem quando a nossa mente não está blindada com o Senhor Jesus. Primeiro erro, busca isolamento. Pode prestar atenção, quando você não quer falar com ninguém, que você está praticamente oprimido, quer ficar guardadinho, a sua mente já começa a bugar, já começa a ter dificuldade, você não consegue sair daquilo ali. E a primeira atitude que você toma é ficar isolado. Segunda atitude, você desiste de viver. Quantas e quantas pessoas você conhece que ela está dando um sorriso hoje e amanhã diz assim, poxa, fulano tirou a vida. Porque ela desiste de viver. E ela não quer mais viver, ela não quer saber mais de nada. Ela acha que a resolução da vida dela seria ela tirar a própria vida. Terceiro e último erro que acontece muito quando as pessoas estão com a mente abalada. Cria um sentimento de autocomiseração. Como assim, pastor? Ela começa a se sentir uma pessoa praticamente miserável. Ela se acha que ela não é incapaz. Ela se acha que ela não pode fazer nada sobre a vida dela. Ela começa a criar esse sentimento de autocomiseração. Então, veja bem claro. Tudo começa com um alicerce, ou seja, uma mente protegida. Se a sua mente estiver protegida, pode ter certeza que o Senhor vai cada dia mais derramar sobre você. E você vai confiar naquilo que o Senhor tem e naquilo que o Senhor vem falando sobre você. E agora eu encerro dizendo assim, como, pastor, posso definir e deixar minha mente protegida? Primeira coisa, ocupar a mente com as coisas do alto. Filipenses capítulo 4, verso 8, ele diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor, nisso pensai. Então veja que ele está dizendo, essa é a primeira coisa, a minha mente, a tua mente tem que estar ocupando as coisas do alto. Segunda coisa, busca renovar a tua mente. Romanos capítulo 12, no verso 2, ele diz, e não seres conformado com este mundo, mas seres transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então essa renovação da mente precisa ter diariamente. Se você se levantar já pensando em coisas ruins, comece a pedir o revestimento do Senhor. Aí vem terceira e última coisa, discernimento espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, no verso 15, ele diz assim, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Pastor, onde o senhor quer chegar com toda essa situação? O que eu quero que você entenda, meu irmão e minha irmã, você que está assistindo o meu segundo vídeo sobre batalha espiritual, onde eu estou falando a respeito do nível, onde eu estou falando a respeito da dimensão, onde eu estou falando a respeito do divã, que destrói muitas pessoas que são a mente, você precisa entender o que está escrito lá na primeira carta a João, capítulo 4, no verso 4, quando ele diz, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencidos. Veja, ele está dizendo, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Pode ter certeza. Esse é meu segundo vídeo, onde já estou encerrando. Semana que vem eu vou gravar o meu terceiro vídeo e vou trazer para você também.